Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dupla Digital. E hoje com mais um case de sucesso, que é o Dupla Digital Convida. O Rodrigo e eu tivemos essa ideia de trazermos pessoas que estão inseridas nesse mundo para falar de tecnologia, para falar de crimes virtuais, em vez de ficar só nesse bate-papo entre eu e o Rodrigo, e tem feito sucesso. Por isso a gente está convidando cada vez mais gente importante, cada vez mais gente que pode esclarecer sobre isso, e cada um com um ramo específico de sua atividade. Então nós trouxemos um hacker ético, trouxemos um especialista em TI, e hoje o programa é muito especial, porque nós estamos trazendo uma delegada da Polícia Federal, que atua com crimes cibernéticos. Então eu tenho certeza que o programa vai ser muito bacana. Você que nos acompanha no Spotify, nas plataformas de podcast ou no YouTube, sejam muito bem-vindos ao Dupla Digital. E eu estou aqui com o nosso sempre presente colega aqui, o Rodrigo, que é o nosso parceiro da dupla. Eu sou Luiz Augusto Durso e estou aqui com o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Luiz. Rapaz, eu estou muito feliz hoje e, assim, na verdade, né, Luiz, a gente deve se sentir lisonjeado pela possibilidade de trazer a doutora Paula Mari aqui, delegada da Polícia Federal. Ela tem falado, eu tenho visto muitas coisas que ela tem tocado aí, coisas muito importantes. Eu acho que hoje, nesse episódio, nós vamos tocar um pouco de tudo, talvez um pouco de pedofilia, um pouco de aliciamento na internet, um pouco de crimes digitais. E, como sempre, a proposta do Dupla Digital é trazer numa linguagem muito fácil de entendimento, e é por isso que a gente está trazendo essas pessoas importantes para cada vez mais você, nosso seguidor, entender o que está acontecendo nesse mundo de tecnologia e como que nós nos podemos prevenir. Doutora Paula Mari, muito bem-vinda ao Dupla Digital Convida. Uma felicidade enorme de tê-la conosco. Muito obrigada pelo convite, Rodrigo. Muito obrigada, doutor Luiz. É um prazer estar aqui, principalmente para a gente poder trazer informação e conhecimento para todas as pessoas, para todo mundo que está nos assistindo, porque eu acredito que a nossa melhor e maior arma contra a criminalidade, em especial o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, realmente é a informação. Muito legal. Obrigado. Bom, Luiz, vamos lá. Já, como de sempre aqui, a gente já começa com as perguntas. Você começa aí. O que você vai perguntar para a doutora Paula? Doutora, obrigado por estar aqui conosco, e é muito legal trazer alguém da Polícia Judiciária, principalmente da Polícia Federal, e eu gostaria que a gente começasse lá do comecinho para explicar para as pessoas qual é a diferença da Polícia Federal e da Polícia Civil, porque as pessoas muitas vezes são vítimas de um crime na internet e não sabem se quem vai investigar vai ser a Polícia Federal, se vai ser a Polícia Civil. Então essa questão de competência, da maneira mais simples possível, como as pessoas podem entender quando devem procurar a Polícia Federal ou primeiro a Polícia Civil, a depender do crime, a depender da vítima, como que funciona isso, doutora? De uma forma bem simplificada, a gente costuma fazer essa divisão no seguinte sentido: quando atingir bens, serviços ou interesses da União, a atribuição vai ser da Polícia Federal. Quando atingir interesses de particulares, de pessoas, quando pessoas forem lesadas, seria a atribuição da Polícia Civil. É claro que tem algumas especificidades, mas para a gente tentar falar de uma forma mais clara e objetiva, a distinção seria essa. E assim, eu sempre prego que, na dúvida, a pessoa tem que denunciar, tem que comunicar. E, por exemplo, pode acontecer da pessoa residir numa cidade que não tem delegacia da Polícia Federal. Pode acontecer da pessoa estar num lugar em que ela não tem essa facilidade de deslocamento para uma delegacia. E hoje, inclusive, a gente conta com canais virtuais, então, tanto no site da Polícia Civil quanto no site da Polícia Federal, a pessoa consegue também buscar essas informações e também fazer a comunicação de crimes através dessas plataformas virtuais, desses tipos de canais também. Legal. Doutora Paula, então, deixa eu começar aqui a entender, porque, na verdade, eu sou aqui o que entende menos de leis, né, entre vocês dois, mas deixa eu fazer uma pergunta, né? Você falou, quando tem a questão da união e da pessoa, né, e aí tem a diferença da delegacia da Polícia Federal e da Polícia Civil, mas, por exemplo, num crime onde existe, por exemplo, um aliciamento de menor, onde eu vou primeiro? Eu vou na Polícia Civil e aí, se houver um desdobramento, isso vai para a Polícia Federal? É assim que funciona? Como é que é o meu primeiro caminho quando eu identifico que existe alguma coisa que eu preciso agir de alguma maneira? Essa matéria é um pouquinho mais
misturada, vamos assim dizer, porque tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal têm atribuição no que diz respeito à violência sexual contra crianças e adolescentes. Quando que vai ser uma e quando que vai ser a outra? Também não é assim tão uma regra tão matemática, vamos assim dizer, mas assim, para as pessoas entenderem de uma forma mais simples possível. Quando acontecem aqueles abusos domésticos, os abusos ali, por exemplo, num ambiente familiar, no seio da comunidade, da vizinhança, normalmente a atribuição é da Polícia Civil. Pode ser que, ao longo da investigação, a Polícia Civil descubra, por exemplo, que houve disponibilização, transmissão, publicação, compartilhamento com cenas do abuso pela internet. Já a Polícia Federal, em regra, começa uma investigação justamente quando tem essa disponibilização, transmissão, compartilhamento, publicação, divulgação pela internet, mais um outro elemento, que é a transnacionalidade, a internacionalidade. Então, em regra, a gente começa uma investigação quando arquivos com cenas de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes estão trafegando pela internet e tem o caráter da transnacionalidade. Exemplo, um grupo de WhatsApp em que todas as pessoas que estão ali estão no Brasil e estão compartilhando esse tipo de material ilícito. Em regra, iria para a Polícia Civil. Tem alguma pessoa nesse grupo que reside num outro país. A atribuição seria da Polícia Federal. Legal, legal. Ficou bem claro agora e eu acho que é bem interessante entender essa dinâmica, né, Luiz? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, porque as pessoas falam, onde eu vou? Eu fui vítima, alguém vazou uma foto, ou minha filha se envolveu com um perfil falso e tem extorquido essa pessoa, deve procurar a Polícia Federal, Polícia Civil, e é muito bacana ter a doutora Paula, que ela trabalha na Polícia Federal com crimes virtuais, e a Polícia Federal tem feito um trabalho de mapeamento dessas questões na internet envolvendo pedofilia, que é muito bom. E eu preciso deixar minha mensagem de parabéns à Polícia Federal. Inclusive, eu tive clientes onde eles eram vítimas de vazamentos e a Polícia Federal identificou, Rodrigo, de maneira automatizada. A gente nem tinha lavrado boletim de ocorrência e eles têm vários sistemas de monitoramento, como o Espiamule, como outros da própria Polícia Federal, que se um indivíduo criminoso começa a baixar pedofilia de maneira rotineira, ele começa a ser monitorado. E isso é muito legal, porque mostra que a Polícia Federal está atuando de maneira diligente, não precisa ser provocada, ela atua na questão preventiva. Isso é magnífico e é muito bom para a sociedade. E, Rodrigo, inclusive, você falou de foto, dessas questões de pedofilia, competência, etc. Eu vou deixar um registro aqui para os nossos seguidores, que isso é tão preocupante, e a doutora citou os grupos do WhatsApp, eu gosto de falar que aquele grupo do futebol, às vezes os amigos mandam muita pornografia. Sabia que só o armazenamento, Rodrigo, é crime quando há foto de menor, seja criança ou adolescente? O 241B, salvo engano, do ECA, o 241A, salvo engano, ele prevê que o armazenamento com conteúdo pornográfico de menor é crime. E eu queria saber isso da doutora Paula. Isso tem acontecido muito? As pessoas estão respondendo por esse crime, por armazenar conteúdo de menor em seu computador, em seu celular, às vezes até sem saber, sai baixando um monte de coisa. Como é que está a atuação da Polícia Federal e o monitoramento com relação a esses crimes de armazenamento de conteúdo de menor? Não aquele indivíduo que publica num site e claramente é um pedófilo, mas aquele que está baixando, assistindo, pode ser um pedófilo, e ele pode ser investigado. Como que está isso em relação à Polícia Federal? Exatamente. Um dos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes é a posse, o armazenamento desse tipo de arquivo, que está tipificado no 241B do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso é crime. É claro que, normalmente, o criminoso não é aquela pessoa que armazena um único arquivo que veio pelo WhatsApp, o que é crime também. Mas, assim, os criminosos, os investigados, eles são colecionadores de material. Uau. Então, assim, não raras vezes a gente constata que, além de armazenar em qualquer tipo de mídia, seja no celular, HD externo, pendrive, no computador, eles catalogam de acordo, por exemplo, com a faixa etária da criança, de acordo com a prática sexual
de interesse, desejada. Então, a gente encontra, na verdade, são centenas de milhares de arquivos. O volume de material armazenado chama cada vez mais atenção. Realmente, não raras vezes, a perícia acaba demorando um pouco mais em razão desse volume e até para que a gente consiga ter profundidade para poder estabelecer toda a extensão dos crimes. Então, assim, é bom que a gente faça até um alerta, muito embora você tenha falado da posse, do armazenamento, mesmo até que a pessoa fale, assim, porque, por vezes, os investigados, eles se valem de alguns argumentos que a gente sabe que não são de todo verdadeiro, mas para tentarem minimizar, de alguma forma, o crime praticado. Então, muitas das vezes eles falam assim, mas eu não compartilho com ninguém, eu só fico sozinho assistindo, e afinal de contas o material que eu tenho acesso, que eu assisto, não fui eu que produzi, já estava lá na internet. Então, tipo assim, só fui lá e peguei algo que já existia. E querem fazer acreditar que eles não são integrantes, vamos assim dizer, dessa rede, dessa cadeia, dessa organização que promove abusos. Então, assim, para que uma criança seja abusada sexualmente, que esse material comece a circular na internet, seja de forma gratuita, seja de forma onerosa, é porque existem pessoas interessadas. Então, assim, é por conta dessas pessoas que têm interesse, que buscam esse material, porque, assim, como esse tráfego é proibido, assim, as pessoas que têm acesso a esse tipo de conteúdo, elas sabem exatamente onde procurar. Então, elas se especializam nisso, elas vão em busca de quais aplicativos tem que baixar, de que forma que fazem, para poderem ter acesso, que a gente sabe que isso não fica. Se você chegar lá e digitar no Google, você não vai achar, porque é proibido. Então, assim, as pessoas sabem através de quais canais, qual o caminho para acessarem esse tipo de material. E, por vezes, são verdadeiros colecionadores, como eu falei. Então, assim, esse argumento de, eu só busquei o que já estava na internet, mas toda essa rede funciona para poder alimentar essas pessoas que estão consumindo esse tipo de material ilícito. Muito legal. Então, aí já vai a primeira dica, né? Nós falamos aí sobre o recebimento dessas mensagens ou desse material. Então, se você recebeu esse material, deleta na hora, né? Pode ter sido um grupo, né, de amigos que te mandou e que não sabiam exatamente o que eles estavam mandando, vamos colocar dessa maneira. Você simplesmente delete, não armazene material que você não sabe a procedência, que você não sabe a idade das pessoas envolvidas. Então, acho que é a primeira dica aqui do Dupla Digital Convida de hoje, nesse papo magnífico com a doutora Paula Mari. Então, acho que essa é a primeira coisa. Doutora, eu vou agora, ainda nessa linha, fazer uma pergunta, né? A questão do aliciamento, né? Ou seja, uma das coisas que eu e o Luiz discutimos muito sobre essa questão da falta de identificação na internet, né? Inclusive, eu, outro dia, numa live, eu até falei sobre a questão da lei das fake news, o lado bom de fazer com que todos se identifiquem, né, através dos perfis. Isso é uma coisa muito comum, acontece demais e, na maioria das vezes, debaixo dos nossos narizes. É verdade isso? O que mais que a senhora pode dizer para nós? Na verdade, abusador sexual de criança não tem cara de abusador sexual de crianças. Então, as pessoas imaginam assim, não, de forma equivocada, eu facilmente identificaria um abusador sexual de crianças, então meus filhos estão protegidos. E facilmente identificaria com base em quê? Então, o mero fato da pessoa achar que, de alguma forma, ela detém informação suficiente para simplesmente visualmente, o Rodrigo não tem cara, o fulano tem cara, essa simples informação já se mostrou totalmente ineficaz como forma de prevenção. Então, assim, é bom a gente já fazer um primeiro alerta. Qual é o perfil, então, do abusador sexual de crianças? Não tem perfil. Então, pode ser homem ou mulher, qualquer faixa etária, não tem nível social, cultural, econômico, não tem a ver com religião. Então, assim, realmente, cada vez mais a gente vê que são pessoas, entre aspas,
normais, que estão inseridas na sociedade, por vezes com funções sociais relevantes, muitas das vezes com pleno conhecimento acerca da conduta que eles praticam. Então, assim, em termos de internet, por exemplo, uma prática muito comum hoje de aliciamento, de grooming, qual é? Eles se valem de perfis falsos, por exemplo, numa rede social qualquer, criam um perfil de uma criança, de um adolescente, se valem das próprias informações que estão no perfil das crianças e dos adolescentes, por exemplo, grupos musicais preferidos, quais plataformas de jogo que gostam, qual a escola que frequenta, adicionam alguns amigos em comum e a partir dali começam uma conversa normalmente e vão, de alguma forma, seduzindo a criança, vão, na verdade, criando uma rede ali de sedução, de confiança, criando interesses em comum. E algo que quase todo abusador fala quais são as vítimas em potencial, quais são as características que uma vítima reúne que a torna mais atrativa. É a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, muitos dos pais responsáveis por crianças de forma equivocada acreditam que vulnerabilidade é tão somente a vulnerabilidade econômica. Então, meu filho estuda, a gente tem uma situação financeira boa, ele estuda numa melhor escola, ele tem acesso aos melhores tipos de cursos e formação, então ele está protegido, e não está. Porque, por vezes, é uma criança ou adolescente vulnerável afetivamente. Então, a gente constatou, por exemplo, agora, no período de pandemia, de confinamento social, o que aconteceu? Que todas as crianças e adolescentes estavam expostos de uma forma muito mais exagerada e desvigiada na internet, o que faz com que se tornem vítimas em potencial. E assim, um alerta que eu sempre dou, que pode parecer algo muito simples, mas parece que as pessoas não se dão conta. Por exemplo, você deixaria uma criança de 5, 7 anos sozinha no shopping? Sozinha numa rua? Sozinha numa praia? Não deixaria. E por que na internet as pessoas deixam? Né? Acaba transmitindo essa falsa sensação de segurança. Não, a criança está lá jogando, então eu não preciso me preocupar. Eu estou dentro de casa, em sistema de home office, meu filho está aqui do lado, brincando no celular, eu não preciso me preocupar. E assim, onde vai haver abusador sexual de criança? Onde tem criança. Então, nos ambientes em que a gente encontra mais crianças reunidas, é ali que a gente vai encontrar predadores sexuais. Antigamente, na época de vocês dois, eram em pracinhas, né? Onde as crianças brincavam. Hoje em dia, onde que a gente vai encontrar isso? Por exemplo, em plataforma de jogo. E a partir dali começa uma conversa na própria plataforma de jogo, começa aquele aliciamento que não é algo escancarado. O abusador, em regra, não vai começar uma conversa: oi, eu sou fulano, me manda uma foto sua pelado. Não é assim que acontece o abuso. Então, assim, por isso que muitos adultos, de forma equivocada, acreditam que as crianças vão estar protegidas ou que as crianças vão saber se proteger. E não vão, porque às vezes ali, daquela conversa inicial numa plataforma de jogo, eles vão migrar para algum tipo de aplicativo de mensageria, para um WhatsApp, por exemplo. E, de repente, às vezes através de uma brincadeira, a criança vai falar assim: agora eu não posso falar mais porque eu estou indo dormir, porque eu estou indo tomar banho. E o adulto, se valendo de um perfil falso, pode falar, por exemplo, algo simples: não acredito, manda uma foto então, só para ver que você está indo tomar banho mesmo. E, às vezes, quando esse adulto consegue capturar aquela primeira imagem, de alguma forma ele pode se valer de ameaças, por exemplo, e ameaças, às vezes, até das informações que estão disponíveis no perfil daquela criança em rede social. Então, se você agora não me mandar uma foto assim, assim, assado, se você não ligar a câmera, eu vou matar seu pai, porque eu sei que seu pai trabalha no lugar tal. Ou o seu cachorrinho vai morrer. Ou a sua mãe, que trabalha em tal lugar, que frequenta esse clube, e todas as informações que estão disponíveis. A gente costuma receber, por vezes, comunicados de diversas formas e fontes,
E às vezes tem mães que falam assim, porque meu filho, que tem um perfil no Instagram, ele tem 7 anos, 8 anos. Óbvio que eu não sou contra a internet, mas qual é a necessidade de uma criança de 7, 8 anos ter um perfil numa rede social? Por mais que pai e mãe falem assim, mas eu monitoro, eu tomo conta. Assim, eu falo, você pegaria a chave do seu carro e daria para o seu filho de 7, 8 anos? Claro que não. Então, por que entregar uma ferramenta que, de alguma forma, torna seu filho exposto e vulnerável para crimes que as pessoas, por vezes, não têm nem consciência de que existem da forma como acontece? Uau, Bacana, muito espetacular. Eu tô aqui, eu vou passar de novo para você, Luiz, mas antes eu queria fazer um comentário. Eu tô aqui pasmo. Eu tô aqui ouvindo e tô processando. Eu tenho, né, crianças pequenas, 2 meninos, e tô aqui tentando processar tudo isso que a doutora está falando, e eu entendo os limites da internet, ou seja, não há limites, né? Hoje você consegue... e aí eu queria fazer um comentário também. Existem alguns jogos, pessoal, que quando você está criando o perfil, você consegue limitar a comunicação. Então, por exemplo, o jogo do Pokémon Trading Cards, que é aquele das cartas, né? Que na verdade é a tradução do jogo que era com o baralho para a internet, você consegue bloquear a comunicação com outras pessoas. E a maioria dos jogos hoje, eles permitem que você faça isso. Então, dá uma olhada nessas coisas. O que a doutora Paula está falando é fundamental, mas eu também queria deixar essa dica tecnológica de olhar que você consegue bloquear esse tipo de comunicação. Vai lá, Luiz. Legal sua dica, Rodrigo, bem lembrado. Eu lembrei enquanto você falava que principalmente alguns aplicativos no mobile para celular, ele tem essa opção, e principalmente aqueles de carta, RPG, eles bloqueiam a comunicação, pode ser uma forma de afastar um pouco esse contato que pode ser muito perigoso. E a doutora, eu via muito bem, muito legal a forma com que a doutora coloca o tema, mesmo sendo super preocupante, ela coloca nessa forma super didática e traz muito dicas para a gente refletir. Por isso que eu queria pontuar algumas dicas. Então, primeira dica que ela trouxe, super importante, questão da exposição virtual. E aí eu vou fazer uma pergunta em relação a isso também, até que limite, até que ponto a senhora acha que eles podem publicar, não podem, a gente já fala sobre isso. Um outro ponto foi que na nossa época, é verdade, a gente brincava na rua. E na nossa época, brincando na rua, tinha uma sensação muito interessante dos nossos pais, que nós estávamos em risco. Eu sou de São Paulo, a doutora é do Rio, o Rodrigo está nos Estados Unidos, então nos Estados Unidos as crianças, os filhos deles não vão sentir isso tão gravemente como nós que estamos em São Paulo e no Rio, 2 cidades hiper perigosas, a gente sabe. Então, os pais muitas vezes estão mais tranquilos, falando, não, mas meu filho não vai para a rua, ele fica em casa jogando no quarto, como se isso fosse seguro. Mas a doutora nos lembra que não é. Isso eu vou também perguntar só para a gente refletir sobre isso. E a última pergunta é, os pais estão nos ouvindo, um monte de família acompanha esse podcast, esse YouTube. Aí eu vou fazer as 3 perguntas agora. Primeira pergunta, essa questão dos pais. Eles devem deixar os filhos usarem rede social, não devem usar antes de uma idade, os pais têm que deixar e acompanhar, tem que colocar o computador na sala para ficar passando atrás e ver o que está fazendo, tem que conversar, tem que colocar um aplicativo espião para ver o que o filho está escrevendo ou não. O que a senhora pensa sobre isso? E aí, já fazendo um gancho para a exposição virtual, eles devem ter rede social e postar? Ou se postarem, os pais devem seguir os filhos e ver o que ele está postando, ver se está postando foto de uniforme, ver se está postando foto de viagem, de restaurante, de carro. E outra coisa, eu falo bastante também, queria ouvir o que a doutora acha sobre isso, que para o pai entender o que o filho faz na internet, ele precisa navegar. Então tem muito pai que teve o filho com mais idade. Não é o caso do Rodrigo, mas tem gente que tem um filho com 60 anos. E ele às vezes não navega, ele não entra na internet, não sabe o que é o YouTube, não sabe o que são as redes sociais. Esse pai, essa mãe, eles precisam criar um perfil e navegar e assistir o que o filho está vendo, assistir lá o Felipe Neto, para entender de fato o que ele está consumindo, ou não, ou afastar. O que a doutora acha sobre tudo isso, né? Resumindo a pergunta como um todo, da responsabilidade dos pais no uso dos filhos? Eu acredito que o mais importante de tudo, doutor Luiz, é realmente a informação. É ensinar para a criança, na linguagem que a criança tem potencial de entender, os riscos. Eu faço uma comparação muito simples.
tomada é algo super perigoso. Ninguém tira as tomadas de casa quando tem filho. Você aprende a gerenciar aquele fator de risco junto com criança. Todo mundo tem vidro, quina, e você aprende, você ensina para a criança, de acordo com o desenvolvimento dela, o que pode ser feito e como pode ser feito. Eu acho que criar um monstro em torno da internet não é algo válido, porque, primeiro, que isso de alguma forma até acaba aguçando a curiosidade, né? Tudo que é proibido, as pessoas têm uma tendência de despertar um maior interesse. E outra coisa, às vezes a criança não vai estar em casa, meu filho não tem rede social, meu filho não tem celular, meu filho só acessa o computador ao meu lado. Ótimo. E quando a criança estiver na escola? E quando a criança estiver em qualquer outro ambiente? Então, assim, a gente sabe que esse isolamento da internet, isolamento virtual, é quase que impossível nos dias de hoje. Então, o primeiro é passar a informação. Outra coisa é ter uma relação de intimidade com o filho, é conhecer o filho, porque, por vezes, mesmo que o pai, um exemplo, o pai não sabe usar a internet, o pai, ou até mesmo que saiba, mas às vezes o filho vai criar um perfil numa determinada plataforma que o pai não vai saber. E às vezes não é nem escondido. Acabou assim adicionando e criou um canal no YouTube, criou um outro aqui, surgiu assim, até por conta de hoje, todo mundo tem uma vida muito corrida. Então, assim, é muito difícil realmente um pai, uma mãe que seja tão diligente que consiga acompanhar a vida virtual do filho 24 horas por dia, todos os dias. Então, assim, é você passar a informação correta, é você ter intimidade com o seu filho e, principalmente, você estar atento aos sinais. Porque, por vezes, vai acontecer alguma coisa e aquele pai, aquela mãe que está atento, ele vai perceber algum sinal. Por exemplo, sinais simples, bobos, às vezes, infelizmente, a criança já está sendo vítima de algum tipo de violência por um período já exagerado e os pais demoram a perceber. Às vezes você entra ali no cômodo, a criança, o adolescente esconde o celular, ou abaixa o telefone, ou se afasta para conversar. Eu gosto muito de uma palestra que o Mário Sérgio Cortella deu, que ele falou uma vez que quando tinha telefone fixo em casa, que era um telefone só na sala, com aquele fio enorme de extensão, assim, em geral, todo mundo sabia com quem as crianças e adolescentes falavam, porque ligava, eu quero falar com o Rodrigo, tá, quem é? De onde é? É o fulano, da escola, filho do Beltrano. Hoje em dia, não, cada um na sua casa tem o seu celular, você não sabe com quem seu filho fala, assim, não existe nem, às vezes, um controle com relação ao horário, né? Por vezes, pai e mãe acorda de madrugada para ir ao banheiro, para beber uma água, vê a luz do quarto acesa e acha aquilo normal. É normal uma criança, um adolescente, independentemente da idade agora, estar 3 horas da madrugada no telefone, no computador? Não é nem saudável. Exatamente. Então, assim, muitas das vezes coisas estranhas estão acontecendo dentro de casa, mas as pessoas não querem ver. Essa é a verdade. Por mais que a pessoa não tenha consciência de como acontece um abuso, não tenha consciência de que um abuso sexual pode acontecer através da internet, mas ela vê sinais estranhos e que ela não procura perquirir o que está acontecendo. O aplicativo espião é solução? Eu acredito, Luiz, que na verdade não existe uma única solução. É o aplicativo espião. Porque aí você vai colocar um aplicativo espião naquele dispositivo que ele usa na sua frente quando ele estiver na escola, acessando outro tipo de equipamento, outro tipo de dispositivo. Então, assim, eu acho que tem sim que se cercar de várias modalidades de monitoramento, de acompanhamento. Por exemplo, a gente tem filtros também de controle parental na internet que também podem ser utilizados, mas eu acho que muito assim, eu vou insistir nessa questão da informação, do conhecimento, de explicar, de esclarecer, aproveitar, por exemplo, quando aparece uma reportagem falando
que alguém foi preso, de uma organização criminosa, de como os criminosos se utilizavam da internet para se aproximarem de pessoas, para se fazerem passar por terceiras pessoas, aproveitar aquilo. Hoje a gente tem muitos programas, filmes, minisséries, documentários, novelas, etc., que abordam essa temática. Então, aproveitar isso e trazer esse assunto para dentro de casa. Mostrar o quão comum é. Que eu percebo o seguinte, que quanto menos se fala sobre isso, sobre uma pseudoproteção, não vou falar sobre abuso, que é algo muito pesado, é um assunto realmente muito ruim, não vou falar sobre isso. E por vezes está acontecendo dentro da casa da pessoa e a pessoa não se dá conta. A pessoa, a boa e velha educação. Naquela opção de colocar um véu, acreditando assim, quem é o abusador? Não, o abusador é uma figura, sim. Quem é a vítima? Por exemplo, outro alerta que a gente deve fazer, quando a gente falou do perfil do abusador, que não tem perfil, quem é a vítima? Porque, por vezes, as pessoas também imaginam assim, é aquela adolescente que já tem um corpinho formado. E não, pasmem, mas por vezes são bebês. Por vezes são crianças de tenra idade. Então, assim, toda e qualquer criança é uma vítima em potencial, até por conta da inocência, da ingenuidade. Então, assim, eu acho que tem que se cercar realmente de todos os meios, todos os instrumentos. E com relação, por exemplo, a criança deve ou não ter perfil em rede social, a partir de que idade? Porque hoje a gente se depara muito com uma situação. Às vezes eu tenho amigas até que me perguntam isso. Nossa, Paula, minha filha não vai ter rede social, minha filha não vai ter aparelho de telefone celular. Só que acontece aquela pressão, às vezes, na escola, a criança acaba quase que sofrendo um bullying, né? Sendo colocada de lado, porque todo mundo tem, ela não tem. Então, assim, e outra coisa, tá? Às vezes a criança não tem perfil em rede social, ótimo. Aí o pai, adulto, que se julga super responsável e atento, posta inúmeras fotos da criança no perfil dele. Aí um interessado sexual por criança vai lá e captura Ou as até um fotos. sequestrador, né? E assim, muitas das vezes, o que a gente percebe? O interesse sexual por crianças, ele é muito vasto. Eles não têm interesse em crianças só dessa forma ou só daquele jeito. Tem uns que têm interesse por crianças com uniforme, ou num ambiente escolar, ou num ambiente ali de um cenário familiar, numa comemoração de uma festa, ou na praia. Então, assim, hoje em dia, a internet tem inúmeras vantagens, benefícios, mas assim, é um risco. Porque que nem a gente fez o paralelo, né, doutor Ruiz, anteriormente, mal comparando como estar na rua, por exemplo, a gente está sujeito ou não aos mesmos perigos, mas traz uma falsa sensação de segurança, traz uma falsa sensação de, eu não estou me expondo, ou eu só me exponho com essas pessoas da minha intimidade que eu escolho, que são as pessoas com as quais eu compartilho minhas informações do dia a dia. Mais uma vez, na internet é quase que inviável você conseguir delimitar o âmbito de abrangência. Já teve casos, por exemplo, de investigados que eles andavam na rua e tiravam foto da criança na fila do McDonald's, da criança de mão dada com o pai, com mãe, com vó atravessando a rua, de uma criança brincando com um cachorro na rua. Então você vai falar assim, então eu também não vou levar meu filho para a rua? Não é assim. Então, assim, na verdade, a gente vê que o perigo... Já teve cenas circulando até por redes sociais de abusadores dentro de supermercado que atacaram alguma criança. Então, assim, na verdade, a melhor forma é a informação e romper essa barreira do silêncio, porque o silêncio, ele só protege o abusador. O silêncio nunca protege a vítima. E o silêncio, ele acaba, de alguma forma, assegurando a impunidade. Nós estamos falando sobre esse assunto, né? E realmente, a doutora comentou, é um assunto, né? E o próprio Luiz também, é um assunto desconfortável, né? É um assunto complexo. E assim, eu tô muito feliz, eu vou reforçar a minha abertura no episódio de hoje,
pela oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar e de dividir, de criar e de amplificar essa voz da doutora e também do Luiz, que conhecem bem esses casos, para vocês. Porque, olha só, pessoal, são informações de extrema valia. Por mais que seja desconfortável para vocês, acredite, para nós também é. Doutora Paula, eu tenho seguido a senhora, né, no perfil, e às vezes eu fico assim, em choque com as coisas que eu vejo lá no seu perfil do Instagram, que eu vou colocar aqui também para o pessoal seguir. Mas depois eu falo assim, nossa, mas o choque ele é necessário. A gente tem que se chocar, a gente tem que realizar na cabeça que realmente isso está acontecendo e que nós temos um papel fundamental para parar com isso, né? Ou para mitigar, ou para minimizar, ou para ser realmente aquele parceiro mais afetivo dos nossos filhos, né? Porque, na verdade, não há outra maneira senão essa proximidade. Se você fechar uma porta, vai ter outra, se você fechar outra, vai ter outra, e sempre os meios estarão ali, caso a finalidade seja algo que uma pessoa esteja buscando, no caso, o abuso. Eu queria fazer um paralelo aqui, bem rápido, até porque a gente já está chegando no nosso final desse episódio. A questão também, muitas vezes, das pessoas serem muito próximas. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, ou seja, porque às vezes, né, essa questão não só de aliciamento, de abuso, mas também até de crimes digitais. Eu tenho meu perfil no Instagram e algumas pessoas me perguntam. Outro dia, uma pessoa me mandou mensagem, eu comecei a conversar com ela e eu ensinei ela a ir no Instagram, no WhatsApp, e olhar se tinha alguém com aquela parte do desktop, né, olhando, e tinha realmente. Ela olhou, ela falou, Rodrigo, eu não acredito, como é que eu vi isso, tal? E aí ela falou, como que isso aconteceu? Eu falei, alguém que tem acesso ao seu telefone. Namorado. Dormindo com o inimigo. É alguém que tem acesso ao seu telefone. Então eu queria, nessa minha última pergunta para a senhora no episódio de hoje, essa questão, tanto para aliciamento, para o abuso, mas também para os crimes digitais, a questão de ter essa pessoa próxima mexendo nas nossas coisas, entre aspas. Isso Rodrigo, antes da doutora responder, posso complementar essa pergunta? Que sua pergunta é muito boa. Enquanto a doutora falava, eu lembrei de um documentário que eu assisti na Netflix semana passada, que fala sobre os dados na internet, etc. E eles fizeram um experimento muito legal. A doutora falou sobre a exposição na internet, e eles pegavam algumas fotos das pessoas que elas tinham publicado na praia, num momento de intimidade, num local de descontração, e falava assim, agora você vai na praça de alimentação do shopping e você vai ficar dessa forma, você topa? E as pessoas não aceitavam. As pessoas, a internet, ela tem um poder que é interessante, que ela consegue afastar você daquela extrema, da sensação que é exatamente o que está acontecendo. Então, a partir do momento que você posta uma foto para 1.000 seguidores, são 1.000 pessoas vendo aquela situação. Só que se você tivesse com aquelas 1.000 pessoas fisicamente vendo você naquela situação, você não postaria. E por que na internet você faz? E eles fazem uma outra analogia sobre coleta de dados, falando assim, você aceitaria um indivíduo que anotasse tudo que você fala na sua casa, tudo que você faz, tal? Não aceitaria, mas na internet você aceita a coleta de dados. Por quê? Então a internet tem essa característica de parecer que afasta as pessoas, e tem tudo a ver com sua pergunta, por isso que eu interrompi. Porque essa sensação que as pessoas estão distantes, que as pessoas são boas, e eu falei até de sequestro, porque de fato aconteceu, tem um sequestrador que foi preso e ele pegava as informações do Facebook, então ele acompanhava a família pelo Face, e uma hora foi lá e sequestrou uma menina de 9 anos, com base em informação de Facebook. Então a exposição é absurda. E aí, só complementando a pergunta do Rodrigo, é isso, a proximidade, ela é boa, porque a rede social é para isso, é para a gente interagir, para a gente se falar, para a gente estar junto. E a pandemia mostrou como é importante, né, o mundo digital com o afastamento social. Mas qual é o limite desse encontro? Então, por exemplo, o aplicativo de paquera é um suicídio? É uma loucura? Ou dá para usar com todas essas precauções? Como fazer o uso da internet sem se expor tanto? Legal. Eu acredito que a gente sempre tem que ser atento e observador, não só... Porque, assim, por exemplo, na internet, a pessoa escolhe o que ela vai mostrar.
Ela escolhe a sua melhor versão. Então, você tem que estar atento também, não é ser paranoico, eu acho que ninguém precisa virar um espião, entendeu? Mas, assim, você ficar atento também aos outros sinais, ao que não é dito diretamente, né? O que está ali no entorno. Mas, assim, por vezes a gente vê tudo muito bonito, tudo muito glamuroso, e não tenta raciocinar, por exemplo, que é aquele paralelo que eu fiz, por que na vida real, assim, exemplos simples, mas às vezes se você estiver num local qualquer, um desconhecido virar para você e falar assim, seu filho é lindo, que bonitinho, que criança esperta, me empresta ele aqui rapidinho que eu vou dar uma voltinha no quarteirão e já volto, é óbvio que você não vai emprestar seu filho, né? E por que na internet, como você muito bem falou, Luiz, por que na internet, assim, você posta, às vezes, uma foto ali de uma determinada maneira e, às vezes, para metade do público numa praça de alimentação, você, não, eu sou tímido, eu jamais faria isso, eu sou contra exposição. Aí você fala, peraí. Mas é porque, assim, quando a gente está aqui diante da internet, mesmo que diante de uma câmera, por a gente não saber, talvez que nem, por exemplo, quando a gente vai fazer uma live, pode ter muito mais gente assistindo do que numa palestra presencial, mas você não tem, talvez, aquele nervosismo, a vergonha, o frio na barriga, porque de alguma forma você está ali amparado por aquela barreira da câmera, de alguma forma assim. Então, assim, voltando à seriedade do tema, muito embora os crimes sejam virtuais por vezes, a violência ela é real. Os estupros acontecem. São crianças que são abusadas por anos, muitas das vezes, para poderem fomentar toda essa estrutura de pessoas que compartilham, que produzem, que vendem material, que trocam. A gente tem casos de pais que abusam dos próprios filhos em tempo real, através das câmeras. Hoje em dia, uma outra violência que acaba sendo um desdobramento disso. A gente tem muitos adolescentes que acabam se mutilando e se suicidando por conta de começarem ali naquele aliciamento na internet, o abuso sexual que acontece. Hoje a gente tem a figura do estupro virtual. Então, assim, crianças, adolescentes são, sim, estupradas através de uma câmera, através de um aparelho de telefone celular, quando são, por vezes, constrangidos, obrigados a inserirem todo tipo de objeto em todas as partes do corpo. E depois de posse desse material, o criminoso vai chantageando cada vez mais essa criança que se sente ameaçada, amedrontada, não tem de alguma forma ali uma abertura em casa, porque assim, não fiquem os senhores achando que uma criança, um adolescente que é vítima de abuso, ele vai chegar assim, o tio fulano está abusando de mim, olha, isso está acontecendo, seja em casa, na internet ou em qualquer outro lugar. Então, assim, os pais têm que ficar alerta, têm que ficar atentos realmente ao comportamento da criança. Recentemente foi divulgado na imprensa um caso de que uma mãe desconfiou que algo estranho estava acontecendo com o bebê dela, salvo engano, de 10 meses de idade. Ela contratou uma babá e ela começou a perceber um comportamento estranho daquele bebê em relação àquela babá. E aí ela conseguiu identificar que, segundo foi veiculado na imprensa, a babá filmava a criança e vendia aquelas imagens. Então, quantos alertas ficam aí? O bebê tinha rede social? Não, não tinha. Quem era a abusadora? Era uma mulher. Então, assim, e será que foi a primeira vítima? E, assim, um outro alerta também que a gente fala é que os abusadores, eles escolhem onde eles querem estar. Então, não é um professor, um médico, um dentista, um advogado que se torna um abusador. É um abusador que vai se tornar um professor, médico, dentista, engenheiro, advogado ou qualquer outra profissão. E eles acabam desenvolvendo habilidades, facilidades para realmente conseguirem lidar com crianças, terem esse fácil acesso, esse fácil trânsito com crianças. Nossa, eu tô realmente muito feliz aqui com a oportunidade. Quanta coisa legal, muito rica esse episódio, né, do Dupla Digital Convida. Quantas dicas, quantos alertas. Eu vou tentar aqui resumir
essa sua última fala, né? Não existe perfil, não existe meio, existe um fim, que é uma finalidade, que é o abuso, e nada melhor do que a atenção, a proximidade, a afinidade e a nossa intimidade com os nossos filhos. Se isso não acontecer, todos esses outros meios, eles vão ser ponte para a finalidade. Eu acho que é essa o resumo, né, a moral da história que eu tirei desse episódio bárbaro com a doutora Paula. Luiz, estou sem palavras aqui, até porque eu sou pai, então eu estou aqui assim, eu fiquei até um pouco mais chocado ainda, doutora Paula. Pode falar, desculpa. Rodrigo, eu vou incluir um ponto nesse resumo. Além disso tudo, a denúncia, como é importante. Porque é através da denúncia, por meio da denúncia, que a gente vai conseguir romper o ciclo de violência, identificar o abusador, o criminoso, e resgatar as crianças vítimas. Porque, assim, não raras vezes os adultos acreditam que o abuso aconteceu, o que era de pior aconteceu. Então, agora, para preservar o meu filho, para preservar essa criança, eu não vou falar, eu não vou noticiar, eu não vou denunciar. E dessa forma, ele não vai estar protegendo a criança, porque outras crianças vão ser vítimas. Então, assim, a gente precisa romper o silêncio. A pior consequência do silêncio é a manutenção da violência. Então, eu insisto para que as pessoas denunciem, procurem as autoridades competentes, façam, seja presencialmente ou através das plataformas, dos canais virtuais, para que a gente consiga romper o ciclo de violência. Doutora, eu vou ser porta-voz aqui dos nossos seguidores para fazer uma pergunta. Essa denúncia, eu estou assistindo, eu estou sabendo que isso acontece com um conhecido, com um vizinho. Essa pessoa pode denunciar de maneira anônima ou ela precisa se identificar? Pode sim denunciar de forma anônima, mas trazendo o maior número de elementos e informações possíveis para não ser algo muito vazio, muito genérico, porque assim as pessoas não fazem ideia da quantidade de notícias, de denúncias que são recebidas diariamente em relação a todos os crimes. Então, você chegar assim, porque o meu vizinho abusa todo dia do filho porque às 7 horas da noite ele chora. Tem que ser averiguado, mas é uma informação muito vazia. Então, assim, quanto mais elementos a pessoa puder trazer, por exemplo, falando agora já que nosso enfoque é o crime virtual, quando a pessoa percebe alguma coisa, não adianta trazer o nome do perfil do usuário, apresentar realmente a URL, qual é o link, qual é a identificação daquele canal. Porque, por exemplo, na minha página hoje está lá, Paula Mary. Amanhã ou depois eu mudo o nome para qualquer outro nome. Então, assim, o que me identifica não é aquele primeiro nome que aparece. Então, assim, a pessoa encontrar o link, a URL que identifica realmente aquele perfil, que é o endereço, né, daquele perfil, e também poder dar o print das mensagens, porque pode ser que a pessoa depois apague aquele conteúdo. Então, assim, preservar essa materialidade, esse conteúdo e também ter pelo menos um elemento indicativo de quem seria o autor daquela postagem, daquela abordagem, daquele tipo de crime ou de insinuação que seja. Muito legal. Vamos então fazer o fechamento aqui. Eu queria agradecer a senhora, o Luiz vai fazer o fechamento do episódio, mas eu queria agradecer a doutora pela presença. E, Luiz, eu vou aqui, a gente não combinou isso, mas eu acho que eu vou convidar a doutora Paula Mari para voltar. Eu topo. Porque acho que tem mais um... o episódio foi extremamente denso. Eu acho que tem uma série de outros assuntos que a gente poderia falar. A gente nem falou de Deep Web, a pedofilia na Dark Web, na Deep Web. Acho que vale outro episódio. Eu também acho. Falou de outras coisas. Então, assim, eu gostaria de deixar, doutora Paula, já o convite e meu agradecimento profundo de ter a senhora aqui conosco. Luiz, faz o fechamento aí, por favor. Doutora Paula Mary, sua presença aqui não foi um programa, isso foi uma aula de verdade. Eu sou advogado especialista em direito digital e pude aprender mais ainda com a doutora.
Foi um prazer, um tema importantíssimo. Eu fico feliz da doutora ter opiniões tão parecidas com a minha, como a questão do enquadramento do estupro virtual, que é contraditório. Tem gente que acha que não dá para cometer estupro pela internet. Eu concordo com a doutora aqui dá sim, com esse constrangimento, para ter outro ato libidinoso ali na webcam, etc. Então, muito legal essa sua visão. Essa questão da educação digital, que é um pilar essencial, se não o mais importante, eu concordo. Então, fiquei muito feliz de ver uma delegada da Polícia Federal com uma visão tão importante e tão serena de um tema tão grave. Então, eu tenho certeza que a sua contribuição aqui com o nosso canal vai ajudar muita gente, porque são dicas valiosas. Foi uma aula. E só para fazer a última consideração, Rodrigo, doutora Paula, nós temos a internet. E as pessoas que estão nos assistindo é do Dupla Digital. Eles gostam de tecnologia, gostam de internet. Aí eles vão assistir esse episódio e falar, poxa, mas então, a internet é boa ou é ruim? Porque a internet ajudou, de fato, alguns pedófilos. Ajudou, sim. Eles conseguem cometer agora pela internet. Mas também ajudou a gente ter um canal como esse para avisar essas pessoas e para trazer informação. Ajudou, porque quando teve a questão do abuso da moça no ônibus aqui em São Paulo, que não tinha a importunação sexual, tinha só o estupro e a contravenção penal, graças a uma mobilização virtual, nós tivemos uma tipificação, por causa de pressão do legislativo, da importunação sexual, protegendo mais ainda as pessoas nessas questões sexuais. Nós tivemos um avanço dos crimes sexuais na história, que antes eram ação penal privada, sabia disso, Rodrigo? Aquela pessoa estuprada antes de 2009, se ela não levasse a público, mesmo que o vizinho dela soubesse e denunciasse, precisaria representar, era ação penal privada, depois virou mediante representação e depois dessa lei de importunação sexual, que os crimes sexuais viraram ações penais públicas e incondicionadas. Quer dizer que qualquer um que tenha ciência pode denunciar e o Ministério Público, a polícia, tem o dever de agir para proteger essa pessoa. Isso é magnífico e graças a muitas pressões, muitas mobilizações com o auxílio da internet. Então a internet trouxe um lado muito mais positivo, para encerrar, do que negativo. E eu gostaria, doutora, agradecer, deixando aqui aberto para a sua última fala, e com certeza eu quero estar nesse próximo episódio com a doutora, na próxima vez que a senhora conseguir voltar. Parabéns pelo seu trabalho. Nós precisamos, eu herdei uma coisa do meu pai é advogado há 30 anos, presidiu a OAB aqui em São Paulo, e uma coisa que ele sempre me ensinou é a importância da polícia. A Polícia Civil, a Polícia Federal, esses devem ser valorizados, esses precisam de investimento do poder público para ter aparelhamento para investigar crimes virtuais, e atuação, assim como da doutora, fazem toda a diferença. Então, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, doutora. Investimento e capacitação constante, porque a gente sabe que, principalmente nessa seara dos crimes virtuais, que os desafios são crescentes e constantes. Então, assim, fica aqui o alerta, prestem atenção nos seus filhos, tenham essa relação de intimidade, de confiança, não é para ser espião, para monitorar, mas é para observar, perceber quais os sinais, porque por vezes as crianças, os adolescentes vão emitir sinais diferentes. Então, assim, aproveite até a internet como uma forma de se aproximar do seu filho, ter aquele momento ali de interação, de brincar, de conhecer um pouco mais do seu filho, saber do que ele gosta, do que ele não gosta, e ali, a partir dali, também aproveitar para dar as orientações que são devidas. E denunciem sempre. Muito obrigada. Obrigado, doutora Paula. Obrigado, pessoal. Esse foi o Dupla Digital Convida com a doutora Paula Mari. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luiz. Obrigado, Paula. Até mais. Tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.